Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então vamos lá, sejam muitíssimos bem-vindos. Hoje falaremos sobre um dos temas mais instigantes do mundo dos vinhos, porque a harmonização como um todo é um tema que gera muitas dúvidas, que gera muita curiosidade e que é amplamente testado, porque vinho é um produto agroalimentar, é um produto para consumo. Quando a gente fala em harmonização, ou seja, ter outros produtos agregados ao vinho, gera muitas dúvidas. E quando a gente fala especificamente dessa harmonização, chocolate e vinho, gera ainda mais dúvidas. Porque vinho, gente, é uma bomba de características sensoriais. Isso é ótimo porque pode nos trazer muito prazer. De modo geral, o que nos traz ao mundo dos vinhos é essa nossa busca por melhores experiências, por ter a oportunidade de sensorialmente ser muito instigado pelo vinho. E chocolate é outro alimento que é muito intenso em características sensoriais. Mas quando a gente fala de dois alimentos intensos em características sensoriais, não significa que sempre vai dar certo. Pelo contrário, pode muitas vezes ser um grande desafio. Chocolate, a gente vai ver que ele é um produto que, por si só, ele é muito potente. Por si só, ele é muito intenso. Naturalmente, ele é intenso. Então, pontos importantes aqui. Quando a gente vai falar de chocolate e vinho, é legal a gente ter algumas bases, ter algum entendimento para buscar as experiências mais assertivas. E a gente já fala que gosto pessoal é insubstituível. Então, quando a gente fala de aprender sobre degustação, e aqui eu trago dois livros que é fácil de vocês encontrarem aqui no Brasil, porque tem muitos livros muito bons, mas ou eles são muito caros e normalmente estão esgotados, normalmente eles são vinhos internacionais, são difíceis de serem achados e são caros. Mas tem alguns vinhos, alguns livros de vinhos no Brasil, especificamente sobre a harmonização, que são um pouco mais acessíveis. Aqui tem dois legais. Tem esse aqui que chama Harmonização, o livro definitivo do casamento do vinho com comida, do Euclides Penedo Borges. Vocês encontram. E tem desse clássico, né? Que é um dos que eu vi, um dos livros brasileiros em português, de autores brasileiros sobre a harmonização que eu gosto mais, é esse Comida e Vinho, Harmonização Essencial, do José Ivan Santos, que é um grande escritor, né? Infelizmente já nos deixou há pouco tempo, mas um grande escritor sobre vinhos como um todo, sobre gastronomia, com o José Maria Santana, que se chama, né, Comida e Vinho, Harmonização Essencial. E esses dois livros, eles falam exatamente da relação vinho e comida. Eles têm abordagens um pouquinho diferentes, mas eles são muito legais porque eles são fáceis de ler e são escritos em português, que muitas vezes livros internacionais, quando são traduzidos para o português, eles acabam tendo um pouco de conflito na tradução, às vezes a tradução não é tão adequada, principalmente em livros mais técnicos de vinho. Aqui é escrito em português, então é legal, o preço é bacana, vocês encontram uma boa base sobre a harmonização. E quando a gente vai falar de chocolate e vinho, é importante a gente partir desse ponto do que o que é a harmonização. O que é a harmonização? E a gente pensar que chocolate e vinho são produtos tão intensos e eles são produtos que, de modo geral, eles são autossuficientes. Eu não estou dizendo que eles precisem ser nem que devam, mas que são produtos que, pela sua complexidade e intensidade, quando a gente consome eles sozinhos, a gente já tem muito prazer, tanto o vinho quanto o chocolate. Então, atenção para essa relação. E eu sempre gosto de
estimular os alunos que quando vão harmonizar vinho e chocolate, partam do princípio de pensar o que seria a harmonização entre vinho e chocolate. O que seria? O que a gente está buscando quando a gente vai combinar esses dois produtos? Porque a resposta ela não é uma só. A resposta pode ser diferente. Por exemplo, daqui a pouco eu vou provar com vocês 2 diferentes tipos de chocolate com 2 diferentes estilos de vinho. E provavelmente vai ter uma paridade diferente, ou seja, as experiências vão ser diferentes. Não significa que vai ser ruim ou que vai ser bom e que isso não será igual para todo mundo. Mas qual é a busca? Qual é a busca? E a gente vai, eu já estou fazendo essa provocação para vocês. Qual é a busca? Quando a gente está harmonizando vinho e chocolate. Gente, não tem uma resposta. A resposta pode ser até individual. A boa resposta pode ser, por exemplo, o chocolate é muito intenso e é muito doce. Eu quero alguma coisa que quebre um pouco essa doçura. Ou não, daqui a pouco eu quero algo que complemente a parte de aromas e sabores. Não, eu quero alguma coisa que faça um contraponto à textura do chocolate, né, que é um pouco mais sólido, normalmente, com alguma coisa um pouco mais... E a gente tem várias respostas. A grande questão, ou o princípio da resposta, normalmente ele é o mesmo, que é buscar ter melhores experiências. Mas ela não é uma resposta definitiva, ela não é o final da resposta, ela é o meio do caminho. Toda vez que a gente vai pegar a base para estudar a harmonização, elas são bases de orientações. E essas orientações, elas buscam ser mais, digamos, democráticas a maior número de pessoas. Mas isso não são regras absolutas. Esse é um ponto bem importante. Por isso que o grande segredo para a harmonização é entender, primeiro, sobre vinho, segundo, sobre o produto, suas características, e o terceiro, e mais importante, é a gente ter as bases dessas paridades, dessa possível relação entre esses produtos. O que pode dar certo, o que pode dar errado, o que pode ser um pouco melhor, o que pode ser um pouco pior. Com essas bases, participar a prática. Porque entre a teoria e a prática, a gente tem um pouquinho de distância, muitas vezes. Distância não é que... A teoria ela é super importante. Aprender sobre vinho e sobre harmonização, teoria e prática precisam andar juntos. Senão a gente não aprende. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, não são regras, mas são algumas orientações que para a maioria das pessoas vai funcionar bem. Não vamos esquecer, gosto pessoal, ele é insubstituível. Tem uma harmonização, que a gente chama que é uma harmonização por contraste, e eu vou fazer com vocês daqui a pouco. Que é, por exemplo, botar chocolate com um vinho seco. E muitas vezes um chocolate até ao leite, que é um chocolate muito doce, com um vinho seco. Essa é uma harmonização que cada vez mais ganha adeptos. As pessoas cada vez mais gostam dela. Tem gente que detesta e não faz isso de jeito nenhum. Não é que eu vou botar um chocolate doce com vinho amargo, com vinho seco e vai amargar mais e, enfim, a gente vai entender o conceito por trás disso e até passar algumas informações para que vocês tentem deixar isso um pouco mais, né, melhor, ter uma melhor experiência, ter um pouco mais assertivo, deixar isso um pouco mais perto de acertar, ou com maior chance de acertar. Mas vamos lembrar sempre que é pessoal. A gente não pode tentar impor gosto pessoal para ninguém. É individual. Então, muitas vezes o que é bom para uma pessoa não é bom para outra. Legal. Entendido isso, a gente já parte para algumas dicas importantes. Eu recomendo fortemente vocês nunca mastigar o vinho. O que é mastigar o vinho? É botar comida e vinho na boca, onde tem que mastigar a comida, e como o vinho está na boca, vai ser mastigado também. Por que não fazer isso? É óbvio, né, que normalmente
A gente não pega o vinho sozinho, bota na boca e mastiga. Normalmente a gente não faz isso. Mas se tiver a comida na boca e bota um gole de vinho, quando tá mastigando a comida, tu também vai mastigar o vinho junto. A questão é que quando a gente mastiga o vinho, a gente torna algumas das suas características muito mais intensas. Entre essas características estão tanino, ou seja, adstringência e amargor, mais percepção alcoólica, mais algumas possíveis outras características. E nem sempre a gente quer deixar isso mais intenso. A gente não quer ter daqui a pouco o tanino mais intenso, a gente não quer ter mais amargor, a gente não quer ter. Então evitem mastigar o vinho. Ah, eu gosto de fazer a harmonização assim, botar uma colherada da comida e botar um gole do vinho. Não tem problema. Só que você tem que saber que, de acordo com o entendimento das características dos vinhos, algumas das suas características podem ser intensificadas. Por isso que eu tô falando, o grande segredo, gente, olha só, o grande segredo está em entender as bases de harmonização. Quando a gente entende essas bases, as chances são maiores e melhores de acerto. Mais do que uma tabela pronta. Eu vou trazer aqui algumas dicas direcionadas para vocês, mas uma tabela dizendo, a uva tal com a comida tal pode dar certo. Sim, eu faço tabelas para facilitar. Tanto que eu coloco sempre para vocês um guia lá, um infográfico de sugestões de harmonização. Essas tabelas funcionam? Até certo ponto, sim. Para quem está começando, funciona bem. Dá um norte. Mas elas não são definitivas porque cada vinho vai ser de uma forma. Vai ter um conceito, um contexto de características sensoriais. Assim como cada comida. Dizer assim, chocolate amargo. É tudo igual? Não. Tem diferentes composições, diferentes quantidades de sólidos de cacau. Né? Tem chocolate amargo. Aliás, no Brasil a gente fala o meio amargo, né? Meio amargo é um termo que tecnicamente para chocolate não existe. A gente usa aqui no Brasil uma adaptação. É um vinho para um chocolate que não é necessariamente com tanto sólido de cacau. Tem percentual de cacau tão alto. Legal, beleza. Partindo disso, dica de não mastigar o vinho, ou seja, eu vou ter primeiro a comida na boca e depois o vinho, ou primeiro o vinho, depois a comida, e assim sucessivamente. Minha recomendação para vocês, certo? Porque para evitar intensificar e deixar algumas características do vinho, né, muito presentes que não são necessariamente agradáveis. Partindo para a parte já mais direcionada, essa é sempre uma dúvida. Por onde começa a escolha? Pela comida ou pela bebida? E qual é mais fácil de começar? Aí eu vou dizer para vocês aqui, não tem uma resposta pronta. Depende do momento, depende da ocasião, depende de aonde se esteja, depende, por exemplo, já passei por isso. Eu fui numa cafeteria, queria tomar um café. Uma cafeteria até que casualmente também era uma loja de vinho. Né? Ela era uma loja de vinho que tinha uma cafeteria, vamos dizer assim. E que tinha um wine bar, então não era só a cafeteria. E pedi um café. Quando eu pedi um café, me deu uma vontade de comer chocolate. Eu gosto também de fazer harmonização de café com chocolate. Quando eu pedi o chocolate, que eu comi o chocolate, me deu uma vontade de tomar um vinho do Porto para harmonizar com aquele chocolate. Então, olha só, eu fui para pedir um café. Aí me deu vontade de comer um chocolate, pedi um chocolate. Quando eu comi o chocolate, me deu vontade de tomar um vinho do Porto. Eu não fui lá para tomar um vinho do Porto. Aí, claro, como eu já tinha escolhido o chocolate, eu perguntei os vinhos do Porto que tinha em taça, das opções que tinha, escolhi a que provavelmente cairia melhor, harmonizaria melhor. Então não tem uma regra. Vai depender muito. Agora é Páscoa. Páscoa, daqui a pouco tem um monte de chocolate. A gente abriu um chocolate. Vamos botar um vinho do Porto. Bom, ou vamos botar um vinho para harmonizar. Beleza. Vamos escolher daqui a pouco uma que tenha a melhor paridade. Tá? Então não tem regra. O que a gente tem que entender como ponto de partida, e agora falando um pouquinho que vinho a gente já trabalha aqui há mais tempo.
chocolate é um pouco mais novo pra gente, né? A gente colocar o tema chocolate aqui, e principalmente para falar sobre harmonização. E a gente precisa entender, lembra do nosso gráfico para trabalhar a harmonização? Intensidade, sabor versus corpo, né? Se isso serve para a comida e para o vinho, vamos pegar o seguinte, vamos pegar aqui a comida, vamos partir da comida. Vamos partir que a gente tem o chocolate e que a gente quer escolher um vinho. A gente tem o chocolate, estamos na Páscoa, a gente vai abrir lá um chocolate e aí vamos, pô, deu aquela vontade que nem deu em mim de abrir um vinho. E assim, para mim, aquele dia, me deu vontade de tomar um vinho do Porto com chocolate. Mas vamos pensar o seguinte, tem um chocolate. Como é que é o chocolate como produto? Primeiro, ele é com um corpo mais presente, ele é pesado, ele é intenso em corpo, né? Ele é viscosão, tanto que ele tem aquela, normalmente ele é sólido, conforme a gente vai mastigando, conforme vai tendo calor e pressão, ele vai derretendo. Mas ele é muito encorpado, né? Ele é mais para intensidade de corpo, para muita. E como que é chocolate em sabor? É mais ou é menos? Também ele é mais direcionado para uma intensidade maior de sabor. O chocolate ele é muito intenso em sabor. Vamos lembrar disso. Então, o produto chocolate, ele tem muito corpo e muito sabor. Eu marcaria ele mais ou menos aqui, ó. Com muito corpo e com muito sabor. Ah, vai oscilar um pouquinho? Vai. Com o tipo de chocolate, vai oscilar com a quantidade, a concentração de cacau. Se tem componentes extras como frutas, amêndoas, né, os nuts, as oleaginosas como um todo. Enfim, vamos pegar um chocolate como essência, por base. Ele é com muito corpo e com muito sabor. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai harmonizar o chocolate e vai trazer o vinho como sendo esse ponto de harmonização, eu preciso ter vinhos que busquem esse perfil. Quanto maior o corpo do produto, maior o corpo da bebida. Quanto maior a intensidade de sabor do produto, maior a intensidade de sabor da bebida. Como o chocolate é um produto com bastante corpo, bastante intensidade de sabor, eu preciso de vinhos, de modo geral, que tenham bastante corpo e bastante intensidade de sabor. Porque se colocar um vinho que daqui a pouco não tenha esse mesmo direcionamento, essa mesma estrutura, essa mesma intensidade de sabor, o que muitas vezes vai acontecer é que, e dá para fazer, lembrando, né, gosto pessoal, escolhas pessoais, sem nenhum problema, mas vamos pegar que se a gente tem um vinho com muito corpo e muito sabor, e a gente vai botar um vinho que tem pouco sabor e pouco corpo, ou que tenha muito corpo e pouco sabor, o chocolate vai literalmente passar por cima do vinho. Ah, mas tem algum problema quanto a isso? Não, não tem problema. A questão é que vai perder da gente sentir as características do vinho. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas se a gente está colocando um vinho, pô, vamos também sentir as características do vinho. Porque pode tornar a experiência ainda melhor. Então, esse é um ponto importante. Já partimos de buscar vinhos que tenham intensidades mais destacadas para buscar a intensidade de chocolate. E aí a gente sentir tanto as características do chocolate quanto as características do vinho. E, gente, harmonização, ela não necessariamente é uma busca de comida e bebida serem bons. Quando eles estão juntos, eles ficam ainda melhores e tem o terceiro sabor e Não, gente, não é necessariamente isso. Às vezes acontece. Mas isso não é a busca de harmonização. A busca da harmonização nada mais, nada menos do que tornar a experiência melhor. Essa é a busca. No fundo é isso. Tornar a experiência mais interessante. Daqui a pouco só um chocolate, ele pode ser um pouco mais cansativo. Daqui a pouco ele é muito pesado. Daqui a pouco ter um vinho faz um contraponto importante nesse produto. Assim como o contrário pode acontecer. Legal. Então, partindo desse conceito, peso, né, corpo e sabor,
A gente já tem um direcionamento para chocolate. A gente pode escolher qual é a técnica que a gente vai usar para fazer essa harmonização. E aí a gente tem duas bem importantes. Podem ter usar outras, mas aqui eu vou escolher duas porque eu vou praticar essas duas com vocês. Que é a técnica da similaridade, ou seja, buscar as coisas parecidas para ter uma experiência mais interessante, mais rica. E aí, para chocolate, vamos pensar, né? Doce com doce, né? Se eu tiver toques salgados, alguns chocolates agora têm esse caráter um pouco mais salgado, né? Flor de sal, enfim. Atenção, a própria acidez com acidez. Gente, isso aqui serve para qualquer tipo de harmonização. Qualquer tipo. Então, elementos ácidos com elementos ácidos, peso com peso. Então, vamos pensar o seguinte, né? Intensidade com intensidade. Busca-se coisas parecidas. Vamos lá, tem chocolate agora, tem um novo tipo de chocolate, foi um dos últimos que foi lançado, já está considerando como o quarto tipo de chocolate, né? Chocolate é dividido em 3 tipos. Chocolate branco, chocolate ao leite e chocolate amargo. São só esses 3 tipos de chocolate. E agora a Callebaut, um tempo atrás, lançou um quarto tipo de chocolate, que é o chocolate rubi. O chocolate rubi é um chocolate rosa, por natureza. E ele é um chocolate bem ácido, que tem uma acidez muito destacada. Então, se eu for harmonizar o chocolate rubi, por exemplo, eu posso procurar vinhos que tenham uma acidez um pouco mais destacada. Quando a gente vai fazer essa harmonização por similaridade, que é a mais comum para chocolate, é a mais utilizada e é a que tende a dar mais certo para a maioria das pessoas. Aqui a gente tem umas dicas importantes, que chocolate ele vai ser mais ou menos doce. Mas dica para vocês quem está fazendo essa técnica de similaridade. A doçura do vinho, que ela seja no mínimo igual ou maior do que a doçura do chocolate. A acidez do vinho, que ela seja no mínimo igual ou maior do que a do chocolate. Assim como o peso e a intensidade do vinho, que ela seja igual ou maior do que a do chocolate. Ok? Por quê? Porque o chocolate ele é intenso, ele é pesado, botar vinhos que tenham intensidades menores, o chocolate vai literalmente passar por cima. Ele vai passar por cima. Tá, Marcelo, mas tem gente que gosta de vinho seco com chocolate. Vinho seco não é doce? Sim. Aí a gente tem uma segunda técnica chamada técnica do contraste. A gente não está buscando coisas parecidas, mas a gente está usando o elemento para fazer um contraponto, como por exemplo o doce e o amargo. Qualquer uma dessas técnicas, e aliás, elas não são independentes, tá, gente? A gente pode pegar partes de uma junto com partes de outra, não são independentes. Mas, de modo geral, a gente identifica os elementos chaves mais importantes para tentar fazer essa paridade. Vamos pensar que a gente tem o chocolate e vai escolher o vinho. Ah, eu tenho o chocolate que tem determinadas características. Como é que é esse que tipo de chocolate ele é? Ele é chocolate ao leite. Ah, beleza. Então vou escolher uma técnica daqui a pouco de similaridade. Daqui a pouco não, porque é um chocolate amargo. São independentes. Aqui o que é importante é entender o conceito por trás disso. Porque isso se aplica também para outras harmonizações. Vamos pensar o seguinte. Técnica de contraste. O chocolate é doce. Quando eu coloco um vinho que ele é, entre aspas, amargo, porque o vinho seco ele não é doce, eu posso ajudar a quebrar um pouco essa doçura. Ou seja, eu quebro um pouco esse caráter doce que muitas vezes pode ser enjoativo do chocolate. E aí, vamos pensar que os nossos sentidos eles vão cansando e daqui a pouco se cansam da doçura. Quando eu boto um elemento amargo, dá uma quebrada nesse contexto doce, em vez de ficar somando doce com doce, aonde o meu paladar como um todo vai ficar um pouco mais preparado para, né, receber mais essas características. Ou seja, né, é um contraste.
o próprio contraste de estruturas, né? O chocolate, ele é sólido de modo geral, ou muito pastoso. E às vezes é difícil de tirar aquela textura da boca. O vinho é líquido, então quando bota o líquido ajuda um pouco, né, a lidar com aquela textura toda do chocolate, às vezes é difícil de tirar. Isso é um contraste. Por isso que eu falei para vocês, a harmonização parte de tornar daqui a pouco a experiência mais interessante, somando os produtos do que eles necessariamente separados, tá? Bom, e aí outros contrastes, por exemplo, a questão do doce com ácido. Daqui a pouco tem um vinho, um chocolate que ele é muito doce, tu bota um vinho que tem mais acidez, ele ajuda a quebrar um pouco essa doçura, né? Faz um contraponto aí a essa doçura. A própria questão de gorduras e ácidos, né? Texturas e estruturas. Esse que eu tava falando, né? O chocolate ele é granuloso, né? Conforme vai aquecendo, ele vai ficando mais pastoso. E muitas vezes ele fica na boca por muito tempo. O vinho pode vir ajudar a quebrar um pouco isso, né? Deixar a gente ficar com o nosso paladar já um pouco mais preparado para um próximo pedaço de chocolate, até dá vontade da gente repetir aquela experiência daqui a pouco mais seguido. Bom, aqui são vários pontos, para tanto para similaridade quanto para contraste. Então, são pontos de partida, são apontamentos. Não são independentes. Por isso que eu digo para vocês, o segredo é encontrar os pontos chaves. O segredo é ver o que é mais destacado em cada produto. Então vamos partir do princípio que a gente tem o chocolate. É Páscoa e a gente tem muito chocolate à disposição. Quando a gente está vendo esse contexto, ele vai nos deixar ter daqui a pouco uma oferta maior de chocolate nessa época. Então a gente tem muito chocolate à nossa disposição. Então vamos partir do princípio que a gente tem o chocolate. E que aí a gente vai escolher o vinho para harmonizar. Então daqui a pouco eu vou fazer um teste com vocês com dois tipos diferentes de chocolate. Um chocolate amargo e um chocolate ao leite. Tá? Vamos fazer esse teste daqui a pouquinho. Legal. Quando a gente vai escolher o vinho, esses pontos são representativos. E se a gente vai fazer por similaridade, que é o mais comum, contraste pouca gente gosta, então vamos escolher de preferência vinhos doces. E vinhos doces daqui a pouco que tenham uma doçura no mínimo igual ou maior. Tem vinhos, né, de seco. Um vinho doce tem um mundo acontecendo no meio do caminho. Gente, isso também serve para espumantes. Do espumante nature ao espumante moscatel, um espumante doce como um todo, a gente tem um mundo de acontecendo nesse meio do caminho. Assim como o chocolate. Tem chocolate com diferentes quantidades de açúcares e com percepções diferentes de doçura. E o outro ponto inicial, extremamente importante, inicial é na escolha do vinho, é a questão de peso. É a questão da intensidade de sabor. Que também tenha uma intensidade parecida ou até maior do vinho do que do próprio chocolate. Ou seja, se o vinho é muito ralinho, se o vinho é muito leve, há uma chance do chocolate passar por cima. Certo? Quando a gente parte para falar de estilos de vinho, a gente já começa a ter alguns direcionamentos. Já começa a ter alguns direcionamentos. Por contraste, que é contrastar a doçura do chocolate, por exemplo, com o amargor ou secor do vinho, vinho seco não é doce, a gente já parte de dois pontos de caminho, dois pontos iniciais bem representativos aqui. E que são dois estilos de vinhos que são bem utilizados para contraste. Que são os vinhos tranquilos, secos, de preferência, ou na sua grande maioria, vinhos tintos. Por quê? Porque são mais intensos. Ok? Ou seja, são mais intensos como um todo. Mas uma dica importante é, se vocês forem fazer essa harmonização por contraste,
atenção para buscarem nos vinhos uma intensidade de sabor maior, uma característica de preferência de fruta bem evidente e até talvez passagem por madeira, que vai deixando o vinho mais intenso como um todo e muitas vezes vai deixando o vinho um pouco mais complexo como um todo. Certo? Alguns pontos aí relevantes. E os espumantes, de modo geral, já que a gente está falando de vinhos tranquilos e estamos falando de vinhos com borbulhas, espumantes, se a gente está falando de vinhos, estamos falando dos vinhos secos por enquanto. Os espumantes podem ajudar muitas vezes pelo seu caráter de frescor, principalmente pelo seu caráter de acidez. E aí podem ser mesmo os espumantes secos, podem ajudar um pouquinho nessa questão de maior acidez em boca, né? De ajudar a tirar um pouco da untuosidade do chocolate, dar uma quebrada aqui, tá? Mas vamos lembrar que essas técnicas de contraste, elas são mais difíceis de agradar muita gente, tá? Muita gente. Aliás, antes de eu voltar aqui, vamos trazer um pouquinho mais aqui. Vamos voltar nessas técnicas para a gente poder, inclusive, fazer os testes daqui a pouco, tá? Legal. Cortamos o contraste, a gente vai para as técnicas de similaridade. Nas técnicas de similaridade, de modo geral, a gente já busca por vinhos doces, uma vez que o chocolate é doce. Mais ou menos, bom, ok, mais ou menos. Mais ou menos o seguinte, mais ou menos doces, tanto para o vinho quanto para o chocolate. Mas vamos pensar o seguinte, espumantes doces, e o Brasil ele é muito bem servido disso, a gente tem bastante recurso. Principalmente nossos vinhos moscatéis. Moscatel, de modo geral, ele é um vinho que por se tratar de um vinho doce, ele é um vinho doce que ele agrada mais gente do que, por exemplo, o vinho do Porto. Porque o vinho do Porto ele é um vinho fortificado. Ele é um vinho que tem mais intensidade e nem todo mundo gosta. Então, espumantes moscatéis são bons produtos, são bons coringas. Ah, todo espumante moscatel vai combinar com todo chocolate? Claro que não. E muitas vezes não vai, talvez até não dê certo. Né? Vai pegar um chocolate, daqui a pouco você pega um chocolate ao leite, aí você pega um espumante moscatel, daqui a pouco não casa bem. Tem gente que pode gostar, beleza, sem nenhum problema. Já testei várias vezes, tá? Pra mim, no meu paladar, não casa tão bem. Acho que o chocolate, ele, né, passa muito por cima do espumante. Mas daqui a pouco, um espumante moscatel com chocolate branco. Onde o chocolate branco vai usar, né, a manteiga do cacau. E vai ter menos aquela percepção do cacau e tudo mais. Vai ficar um chocolate normalmente um pouco mais leve. Um pouco menos intenso, vamos chamar assim. Porque mesmo assim, chocolate branco ainda é intenso. Depois, os próprios vinhos pacificados, né, os vinhos de colheita tardia, os vinhos onde tem o residual de doçura um pouco maior. Alguns vinhos licorosos, principalmente alguns vinhos fortificados, até alguns vinhos, né, atacados pela botrytis. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é bem comum agora, tá bem na moda, essa harmonização de vinhos botritizados com chocolates. Vou falar sobre isso daqui a pouco. E alguns desses vinhos, né, vão ser um pouco mais intensos e até um pouco mais fortificados. E a gente tem alguns vinhos doces aí mais interessantes do mundo, eles são botritizados. E os vinhos fortificados, né? Muitos, né, vão classificar os licorosos, não vão considerar botrytis, vão considerar os licorosos entre os fortificados. Mas aqui é só para a gente organizar um pouquinho as ideias, tá? Que não é absoluta essa referência, ok? Mas estamos falando de vinhos doces de modo geral. E legal. E aí daqui a pouco a gente vai para essa nossa prática. Eu estou muito curioso para essa nossa prática. Antes de eu responder algumas perguntas de vocês, e a gente já ir preparando para nossa prática, a gente tem bastante teoria ainda, tá? É a gente pensar o seguinte: vinhos doces botritizados versus vinhos doces de colheita tardia. Porque são dois vinhos tranquilos doces que, de modo geral, vão ter um perfil muito diferentes. Vinhos botritizados,
aonde a uva passa, né, por aquele processo de transformação químico-físico, né, aquele fungo que vai perfurar a casca da uva, a uva vai ficar com aquele grão mais pacificado. Só que os vinhos, quando eles são atacados pela botrytis, na verdade, as uvas, quando são atacadas e essas uvas viram vinho, a acidez desses vinhos é muito alta. Quando a gente tem os vinhos colheita tardia, de modo geral, onde não tem o ataque da botrytis, é até mais fácil de fazer, a uva ela vai ficar pasta, mas porque ela passou o tempo e ela foi secando. Os vinhos colheita tardia, de modo geral, eles são vinhos que eles têm também uma grande doçura, mas eles têm uma acidez bem menor. E eles vão ter um caráter de aromas e sabores bem diferentes. Que caráter é esse? Normalmente o caráter de uva passa, da característica também da variedade. Os vinhos, quando eles são atacados pela botrytis, eles têm caráter de botrytis. Então vai ter aquelas notas mais resinosas, aquelas notas, né, de favo de mel, às vezes uma nota relacionada para um doce de casca de laranja, mas a acidez desses vinhos botritizados é muito alta. Então esses são dois pontos importantes. Claro, os vinhos botritizados, eles são vinhos mais caros, porque o fenômeno da botrytis, ele é muito raro, poucos lugares no mundo conseguem se desenvolver bem. A gente tem alguns dos mais famosos, né? Sauternes, em Bordeaux, a gente tem Tokai, na Hungria, a gente tem alguns vinhos na Alemanha, então tem alguns lugares no mundo onde a botrytis aí tem um destaque grande. E esses destaques, né, faz vinhos muito caros, mas que podem ser usados para a harmonização com chocolate, só cuidado, porque vinhos botritizados, eles têm mais recursos sensoriais, tem maior acidez, normalmente tem maior intensidade de aromas e sabores, são vinhos muito bem elaborados, mas são muito caros e muitas vezes quando bota na harmonização com chocolate, o chocolate pode passar por cima. Então evitem esses vinhos, sugestão minha, evitem esses vinhos com chocolates muito intensos, chocolates muito doces, né, chocolates de baixa qualidade, dê preferência para chocolates brancos de alta qualidade, às vezes chocolates com frutas de alta qualidade, enfim, tá? Uma dica para vocês não perderem o vinho. Daqui a pouco vocês têm um vinho de alta qualidade ali, o chocolate vai passar por cima. Tá. Deixa eu trazer algumas perguntas de vocês aqui. Então vamos conversar aqui, ver algumas perguntas antes da gente seguir. Tem mais teoria e tem a prática também. Deixa eu ver algumas perguntas de vocês. A Adi tinha perguntado: quando o chocolate já tem um contraste em si, por exemplo, chocolate branco com flor de sal, legal. Falando de chocolate de verdade, bean to bar, ok? Então esse conceito é um conceito bem hoje cada vez mais implementado. Bean to bar, para quem não sabe, é o conceito aonde é um conceito de produção um pouco mais artesanal, aonde os produtores são normalmente grandes artesãos, grandes artesãos de alta qualidade, que eles, né, vão fazer o processo inteiro e cuidar aí para ter um chocolate de alta qualidade, mas normalmente em volume muito pequeno. Que usa manteiga de cacau e não gordura de palma. Que vinho escolher? Então, legal, bom comentário aqui da Adri. Aqui a gente está com um bom exemplo, Adri, que daqui a pouco dá para testar com um vinho, por exemplo, botritizado. Se tá aqui a gente tá falando de, tipo, for um chocolate branco com flor de sal, dá para testar com um vinho botritizado. Dá até para daqui a pouco testar com um vinho espumante branco de alta qualidade. Daqui a pouco um pouco mais intenso. Como ele vai ter um pouco mais de complexidade, pode ser um vinho, um processo de elaboração, vinho espumante, processo de elaboração tradicional, um processo maior de autólise, e aí eu já sugiro que tem um residual de doçura aí que pode fazer um contraponto importante. Tá? Que aí a gente vai ter a acidez do espumante fazendo contraponto com algumas características, né? A gordura de chocolate e tudo mais. É uma gordura de alta qualidade, porque a gente está falando de manteiga de cacau e não de óleos, né? Não de outros óleos vegetais que podem ser muitas vezes utilizados. Mas legal, né? Então a gente tem aí alguns caminhos legais de ir testando. E sabor, né? A gente precisa botar sabor aí. Então eu testaria daqui a pouco com um espumante método tradicional com residual com doçura, ou seja, até um demi-sec, enfim, né? Tá? Dá para daqui a pouco, né? Um brute, vamos lá, bota um brute com um perfil um pouco maior de doçura, que é mais comum de achar, mas com uma autólise longa, pode ficar legal. Ou até testar com vinho botritizado daqui a pouco, pode dar certo, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pergunta. Tô vendo interações de vocês, tá? Bem legal aqui as interações de vocês. É um tema que chama atenção, né?
É um tema desafiador, assim. A Leia perguntando, Marcelo, como garantir minha vaga para Portugal? A gente ainda tem algumas vagas, tá, Leia? Vou pedir pro pessoal da equipe vai te mandar mensagem e aí pra te orientando lá daqui a pouco, né, como garantir a vaga para você para Portugal, tá? Tá nossa imersão de Portugal. Legal, você vai adorar, é espetacular. A gente fala com você daqui a pouquinho, não se preocupe. O que tinha aqui? A Yara falando, nesse caso, chocolate com flor de sal harmonizaria com vinho doce. Doce versus salgado. Sim, sim, pode testar. O salgado, aliás, o salgado pode dar um contraste legal porque ele quebra um pouco a doçura. Aliás, essa técnica de botar flor de sal no chocolate, ela já é para o chocolate quebrar um pouco esse caráter de doçura. Então, ela é uma técnica que ela é bem utilizada e cada vez mais. Então, pode sim. Né? Eu acho que sempre é importante a gente pegar entender esses elementos chaves. E normalmente a flor de sal, ela não é o elemento chave do chocolate, mas ela quebra um pouco algumas dessas intensidades, principalmente de doçura. Né? Normalmente, tá? Então, pegaria por aí. E aí, a flor de sal ela já quebra um pouco. Então, prova o chocolate com a flor de sal, vê qual é a característica que ele vai ter em boca, o quanto ele tem de doçura, o quanto ele tem de peso. Ele vai ter essa nota um pouquinho, claro, ele vai quebrar um pouco essa doçura. Talvez não precise ter tanta doçura no vinho, por exemplo. Mas daqui a pouco precisa ter um pouquinho mais de um caráter de sabor, né? Talvez fique um pouco mais saboroso, porque o sal ele tende a realçar o sabor dos alimentos. Então, ele também faz esse trabalho de deixar o vinho mais saboroso, assim como deixar o chocolate mais saboroso. Então, muitas vezes precisa ter um vinho com um pouco mais de sabor para fazer esse contraste. E talvez um vinho com um pouco menos de doçura. Né? Pode ir bem e acidez sempre, né? Sempre é importante, sempre ajuda. Você ouviu vocês falando sobre a questão do chocolate rubi. Chocolate rubi é uma nova onda, só que o volume de produção ainda é muito pequeno. Né? A Callebaut desenvolveu esse chocolate, botou no mercado um tempo atrás, e ele é um chocolate rosado, assim, ele é muito saboroso. Eu gosto muito de chocolate rubi. Aliás, os dois chocolates que eu vou estar provando com vocês hoje são da Callebaut. É um dos melhores produtores de chocolate do mundo, que é os chocolates belga da Callebaut. Gosto bastante, inclusive. O Sérgio perguntando, os vinhos botritizados são sempre licorosos? Então, Sérgio, eu até botei licoroso ali como termo, mas vamos desconsiderar um pouco, entre aspas, essa ideia do licoroso. Mas vinho botritizado, normalmente é um vinho que vai ter doçura. Normalmente ele vai ser um vinho doce. Tem vinho botritizado mais seco? Tem. Já provei alguns, não é o mais comum. O mais comum normalmente é o vinho botritizado com residual de açúcar alto, com doçura alto, tá? Então a grande maioria vão ser vinhos doces. Nem sempre. Já provei alguns em vários lugares do mundo. Aliás, bem legais, só aqueles um pouco mais secos. Oscilando, tá? Oscilando a doçura desses vinhos. Dá para harmonizar. A Lidiane falando, dá para harmonizar chocolate branco com vinho branco Chardonnay? Dá para testar, Lidiane. Dá para testar. Vamos pegar os conceitos, a gente vai avançar um pouquinho mais nos conceitos, mas sempre é importante. Eu sugiro sempre testar. Identifica as características, poder pode tudo. Né? Vinho e chocolate pode misturar qualquer um deles, tentar harmonizar qualquer um deles. A questão é se vai ficar bom. Então testar sempre pode. Tá? Eu sempre recomendo não jogue suas fichas todas numa única rodada. Ou seja, se for testar, testa um pouquinho. Daqui a pouco, abrir um vinho branco de Chardonnay para outra coisa, para um almoço, para outra funcionalidade. E aí testa com chocolate para ver como é que ele vai ficar. Se tu abrir o vinho para harmonizar com chocolate, se não der certo, você vai se decepcionar. Mas eu acho que vale testar, tá? Vale muito testar. O pessoal falando das aulas. A Alessandra Zamboni perguntando, professor, qual a marca do chocolate que você comentou? Ah, da Callebaut. Callebaut é uma marca... Callebaut é uma marca belga muito bom, um dos melhores produtores de chocolate do mundo. Normalmente eles fornecem chocolate não para consumidor final, normalmente eles fornecem chocolate para empresas que vão manufaturar o chocolate. É muito bom. Mas assim, gente, a Callebaut, ela é um chocolate de alta qualidade, mas tem muitos bons produtores, tá? De chocolate no mundo. Então tem, e assim, o conceito que a Adri estava falando aqui do Bean to Bar, ele é um conceito onde a gente encontra chocolates de altíssima qualidade
também de pequenos produtores. Né? Normalmente eles, né, fazem uma manufatura diferente, enfim, e fica bem legal, tá? É bem fácil de vocês acharem, tá? Ok, tá, beleza. Alguém falando repetidamente a questão dos certificados. Gente, chama lá na área do aluno, tá? Falei várias vezes sobre certificado, chama lá na área do aluno que eles dão, que eles vão explicar para vocês, tá bom? Chama lá, tem lá, entra na área do aluno, no WhatsApp do suporte ao aluno, que eles mandam para vocês, tá? Foi tudo explicado sobre o certificado muitas vezes, ok? Então entra lá que eles respondem para vocês, ok? Legal. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso conteúdo, porque eu tô louco para harmonizar esses produtos aqui. Então, vou ter aqui com vocês, né, um vinho do Porto, doce, fortificado. E vou ter um vinho seco. Os dois são tintos, mas com perfis diferentes, certo? Perfis diferentes. Os dois são secos, tá? Os dois são secos. Os dois são tintos. Então, a gente vai ter um seco e um doce. E os dois perfis de chocolate diferentes. Vocês podem ver aqui, né? Opa! Vocês podem ver aqui um chocolate ao leite. E vocês podem ver aqui um chocolate amargo, tá? Que tá aqui nesse potinho, aqui, tá? Então vamos lá. Vamos por partes, ok? Vamos por partes. Então vamos lá. Vamos pensar aqui que a gente vai harmonizar e a gente vai começar com algumas dicas para vocês aqui e aí depois a gente volta para a teoria. Vamos para a prática agora. A gente já está até aqui, vamos praticar. Vamos praticar agora. O que eu vou fazer com vocês, tá? O que eu vou fazer? Prestem atenção. Eu tenho chocolate amargo e eu tenho chocolate ao leite. Chocolate ao leite ele é mais doce. Chocolate ao leite, ele normalmente tem uma doçura muito evidente. Aqui eu escolhi dois chocolates do mesmo produtor, que é a Calebo. O que eu faço, tá? Minha dica para vocês de harmonização. Entende as características primeiro. Por quê? De modo geral, eu vou fazer a harmonização dos dois. Aqui a gente vai fazer 4 brincadeiras. Os dois chocolates, ou cada chocolate com cada vinho. Ou seja, os dois chocolates com os dois vinhos, então a gente vai ter 4 momentos aqui. O que eu recomendo? O chocolate ele é mais intenso. Então, começa entendendo as características dos vinhos primeiro. Primeira coisa que eu vou fazer. Então, o que eu faço? Vou mudar até a câmera. Primeira coisa que eu faço vou começar, tenho dois vinhos. Eu tenho um vinho, um Malbec argentino, que é um vinho seco. Ele provavelmente, ele vai ser menos intenso que um fortificado doce. Então, primeiro eu vou sentir um pouco o que é o vinho, né? Essas características de aroma. Não precisa necessariamente fazer toda a parte. Quem quiser fazer a ficha de degustação, ok? Mas não precisa fazer toda a parte de degustação. Mas principalmente aromas, características olfativas e gustativas. Então, eu tô provando com vocês aqui um Malbec, Manos Negras, né? Malbec argentino, clássico. 2019 é um blend de diferentes, vinhedos. Tem 13,9% de álcool. 2019. Tá. É um vinho provavelmente mais intenso. Eu falei para vocês, vinho seco que eu escolhi. Eu escolhi um vinho seco, mas um vinho seco mais intenso. Um vinho seco mais potente. Eu não peguei um vinho seco tão ralinho, tá? Então, vamos lá. Esse vinho, sim, tem passagem por madeira. Eles não falam até o quanto que é. E eles não falam aqui, mas ele tem alguma passagem por madeira, sim. Ok, vamos para as características sensoriais, que é o que mais interessa pra gente. No nariz, ele é bem frutado, ele é bem intenso, tem o toquezinho do álcool, um pouquinho mais evidente. Mas bastante fruta. Ele tem um caráter secundário, mas bastante fruta, tá? O Malbec tem passagem por madeira, sim. Mas a fruta aqui predomina. Ele é muito mais intenso em fruta. Em boca, quem quiser tomar um gole de água antes, é sempre importante. Quanto mais água, mais vai deixando a gente hidratado, mais vai deixando a gente, né, fortalecido pra gente, nosso sistema sensorial cansar menos. Um gole do vinho.
Hum. Em boca, ele tem um álcool um pouquinho mais evidente, ele tem um corpo um pouquinho mais evidente, tem uma acidez bem destacada, né? Tem uma boa salivação e uma boa intensidade de sabor. A gente tá falando aí uma acidez média, mas tem um álcool médio bem integrado, mas tem um corpo médio mais, tem uma textura tânica um pouquinho mais marcado, tem bastante sabor, e não tem tanto o caráter da madeira, muito mais o caráter da fruta muito mais evidente, muito mais evidente, muito mais perceptível assim. Bem frutado. Norte aqui é o vinho muito mais primário. Ele é um vinho 2019, então ele é um vinho bem jovem, né? Pouco tempo, mas que tem peso, tem intensidade. Ok, já entendi um pouco o caráter desse vinho. E eu fico com o sabor desse vinho bastante tempo em boca. Bem agradável, inclusive. Bem agradável. Aí, o segundo vinho que eu vou entender um pouco suas características, porque eu sei que ele é um fortificado doce, então por isso eu comecei pelo outro, que é um vinho do Porto Rubi Messias, ok? Que tem algo vindo do Porto, fica sempre girando na faixa dos 20% de álcool. Ele tem 19,5%. Tá? Ele é um vinho doce. Vinho do Porto, o Rubi, ele é um vinho mais, digamos que é o mais leve, ele é o mais de entrada dos vinhos do Porto, dos portos, né? E ele é um vinho que ele já se chama Rubi porque ele tem essa cor vermelha mais evidente, ele é um vinho bem mais frutado, né? Então ele é um vinho que ele é bem mais jovem de modo geral e que tem um menor amadurecimento. Então, já dá pra ver, né? Só não agitar a tasca é um vinho um pouco mais untuoso, né? Um pouco mais pesado. No nariz, muita fruta, apesar de ter o caráter da fruta um pouco mais madura, mais evidente até que o Malbec. Tem a nota do álcool, né? A gente sente um pouquinho. Tem uma nota especiada, mas principalmente caráter de uma fruta vermelha madura e sobremadura. Em boca. Hum, hum. Ele é doce, bem doce. Ele tem um álcool bem perceptível, né? Ele é um álcool 20% quase. Tem bastante corpo. Ele é mais untuoso. E ele até tem uma boa acidez. Me chamou a atenção a acidez dele, ele é média. Mas assim, ó, tá tentando segurar esse conjunto todo para vir do Porto, tá? Não chega a ser aquele vinho do Porto tão cansativo. E bastante fruta. Aliás, bom comparar esses dois perfis de vinhos. Também frutado, mas mais corpo, doce, né? A acidez também tá ali como média, mas um vinho onde perdura muito mais. O sabor dura mais tempo, a doçura fica mais tempo em boca. Beleza, deu para comparar. Legal pegar como referência aqui, porque o que a gente tem? A gente tem um vinho seco, apesar de ter, né, um pouco mais desse. Ele tem um toquezinho, ele não é tão seco que é o Malbec, né? Mas ele é um vinho. Ele provavelmente vai entrar até no Brasil como. Ele tem um toquezinho residual de açúcar, assim, um pouquinho maior, mas, né? Ele é um vinho que é ainda seco. E tem o Messias, que aí é um vinho doce. Legal, mas eu entendi o perfil desses dois vinhos. O que eu vou fazer agora? Vou testar os chocolates. De modo geral, então eu tenho o chocolate aqui. Vou pegar para vocês, tá? O chocolate amargo e um chocolate ao leite, tá? Desses dois chocolates, aqui para voltar para essa câmera, desses dois chocolates, você pode ver até a cor, né? Vou trazer mais para cá. A gente tem esse chocolate aqui, ele é bem mais escuro, tem mais concentração de cacau, e esse chocolate aqui que ele é ao leite, ou seja, ele tem adição de açúcar e leite, né? Talvez alguns outros elementos aí, mas eu já sei que esse aqui vai ser mais doce provavelmente, porque eu já tenho uma noção, mas eu vou provar eles. Então, o que eu faço? Eu começo provando o chocolate amargo, porque ele é menos doce de modo geral. Então, depois eu provo o chocolate que é um pouco mais doce, para ver suas características. Não pega alguns... Aqui ele tá em nibzinho, né? Em calletzinhos. Vou pegar uns 3 callets. Vou provar. Hum. Hum. É um chocolate bem saboroso. É um chocolate que ele tem percentual de cacau, algo em torno de seus... Acho que próximo aí a 60, 70%. Mas ele tem bastante sabor.
Ele derrete muito rápido na boca, bem untuoso, mas esse sabor perdura muito tempo. Mas muito mais o sabor do cacau do que necessariamente a doçura. Agora eu vou pro meu chocolate ao leite. Vou pegar aqui uns 3, 4 nibzinhos, caletezinho. Hum. Hum. Legal. Chocolate muito mais caramelizado, muito doce. Vou pegar minha água aqui, né? Vou repor a minha água. Vou precisar de bastante água agora para os testes. Chocolate doce, mas sim também muito saboroso, muito mais caramelizado. A doçura muito maior. O sabor dele, olha que interessante. O sabor do chocolate ao leite perdura muito menos, apesar da doçura ser bem maior. O chocolate amargo, ele tem menos doçura, mas o sabor dele perdura muito mais. Então eu tenho vinho com mais, eu tenho chocolate com mais sabor, eu tenho chocolate mais doce. O peso deles é parecido, mas com intensidades diferentes. Bom, beleza. O que eu vou fazer? Eu já vou começar com o chocolate amargo e fazer o teste com os dois produtos. Então, eu já sei as características, o que aconteceu. Agora eu vou botar na prática de botar o chocolate, comer o chocolate e ir depois para o vinho, para os dois vinhos. Vou começar com o vinho seco, Malbec argentino, e depois vou para o vinho do Porto com o chocolate amargo. E depois vou fazer com o chocolate ao leite. Eu até tenho uma colherinha aqui, né? E eu tô pegando com a mão, né? Bem ogro, né? Tudo bem, vou usar a colherinha aqui para parecer bonitinho, tá? Vou botar aqui. Gostoso. O sabor perdura bastante tempo. Vou tomar um gole do Malbec argentino. Hum. O que aconteceu? Bom, ele cortou um pouco o sabor do chocolate, que era muito persistente. Ele tira a untuosidade do chocolate mais rápido, mas ele fica com um toquezinho de amargor um pouco maior no final da boca. Aquele amargor do chocolate. Desculpa, um gole d'água. Aquele amargor do chocolate, do amargo, ele não era persistente, mas com o vinho ele fica um pouquinho mais persistente. O amargor fica um pouquinho maior. Lembrando que onde a gente tem amargor com amargor, esse amargor pode se multiplicar, né? São elementos que ficam mais em evidência. É bom a gente evitar esse vinho. Sozinho ele não tinha o amargor perceptível, mas agora com chocolate ele ficou um pouco mais evidente. Então assim, ficou. Ele corta a intensidade de sabor, mas o chocolate ainda é mais intenso. Mas ele corta um pouco, né? Ele interrompe aquela intensidade de sabor. Fica um residual de amargor um pouquinho maior e a acidez do vinho ajuda, né, a tirar um pouco daquela untuosidade da boca, né? O palato fica preparado mais rápido, mas fica um residualzinho de amargor um pouco mais evidente. Tá? Vamos agora para o chocolate ao leite. Vou usar a colherinha de novo, né? Chocolate ao leite com... Ah, não, peraí. Vamos fazer o seguinte, não. Continuamos no chocolate, vamos ficar com o mesmo chocolate. Mesmo chocolate, tá? Vamos ficar com o chocolate amargo e vamos para o vinho do Porto. Depois a gente troca com o outro vinho. Então, chocolate amargo ainda. Hum. Hum. Legal. Agora um gole do vinho do Porto. Rubi. Hum. Hum. Olha, bem interessante. Melhor, na minha opinião, do que o Malbec. Porque ele tem doçura, ele já não fica o amargor, ele tem mais intensidade de sabor. Então ele quebra um pouco mais aquele sabor muito evidente que tem desse chocolate amargo, que fica com sabor bastante tempo, e ele não tem aquele amargor residual. A acidez é uma acidez um pouco mais destacada, quebra um pouquinho,
ficou legal. Ainda ficou ele fazendo um pouquinho de contraste desse amargorzinho do chocolate com a doçura do vinho, ficou bom. Ele quebra um pouco essa untuosidade em boca e quebra um pouco esse sabor do chocolate que fica muito tempo em boca. Então ficou melhor. Ficou melhor, na minha opinião, o vinho do Porto Ruby com o chocolate amargo. Agora, vamos pro chocolate doce. De novo, aí vamos com o Malbec argentino e depois vamos com o nosso querido vinho do Porto. Hum. Bem caramelizado. Tá bem gostoso. E a intensidade de sabor bem menor. Isso é interessante. Hum. Olha, ficou até mais interessante que o chocolate amargo, viu? Eu esperaria até o contrário, mas o Malbec argentino, o que ele fez? Ele quebra um pouco a doçura, não fica aquele residual de amargor, porque os amargores não tem, a gente tá falando de um chocolate doce, então ele não tem aquele amargor do chocolate amargo, não evidencia o amargor do vinho. A acidez ajuda a cortar um pouco essa untuosidade da boca, ele corta um pouco, não é tão saboroso, ficou melhor, o Malbec argentino ficou melhor com chocolate ao leite do que com chocolate amargo. Ah, é uma harmonização convencional? Não, mas ficou legal. Ficou legal, é possível fazer. Não é tão convencional, não é tão comum, mas até ficou melhor do que com o chocolate amargo. Se vocês me perguntarem se eu faria essa harmonização, eu até testaria outras vezes. Não ficou tão maluca, não. Ficou até melhor do que com chocolate amargo. Normalmente a gente recomenda os vinhos secos com os chocolates com maior teor de cacau. Aqui ele deu uma pequena incompatibilidade, tá? Bom, vamos lá. Vamos para o chocolate ao leite agora com o vinho do Porto. Hum. Hum. São muito saborosos. O chocolate da Callebaut. A qualidade deles é bem alto, assim. Super evidente. Agora, vinho do Porto. Vinho do Porto Ruby. Olha, ficou interessante também. Aqui a gente já tem uma similaridade maior, ou seja, a intensidade da doçura do Porto vai muito bem com a doçura do chocolate. Estamos falando de um chocolate ao leite, um chocolate ao leite com qualidade, com bastante sabor. Então o sabor do vinho do Porto, o sabor do chocolate vão bem, assim. Eles acabam juntos. O vinho do Porto tem mais sabor, o vinho do Porto tem mais peso, tem mais doçura. E fez uma harmonização bem interessante. Aliás, foi a melhor delas. Apesar de que a harmonização, o vinho do Porto mais recurso tanto para o chocolate amargo quanto para o chocolate ao leite. Eu gostei bastante dessa harmonização agora e já tinha gostado da harmonização do vinho do Porto com o chocolate amargo. E normalmente vinho do Porto, esse é um Ruby, né, que é um vinho do Porto mais frutado, mais jovem, tem menos amadurecimento em madeira. Os Tawny, que são aqueles pouco mais passam mais tempo em madeira, eles também têm um recurso interessante, também são doces, porque são mais complexos em sabor. Mas aquele foi bem, viu? Tô dizendo para vocês que foi bem o Messias. E até o Malbec com o chocolate ao leite também foi interessante. Tá? Também foi interessante. Com o chocolate amargo já ficou muito amargo, assim, né? Os amargores se somaram ali, ficou um pouco mais cansativo, assim, né? O amargor ficou um pouco mais evidente. Mas foi interessante, gostei dessa paridade aqui. Né? Essa paridade acho que foi legal, acho que entregou bem, assim. Boa experiência, dá para repetir. Isso, gente, o que é legal, tá? Esse exercício, aqui a gente tá falando de 2 chocolates e dois vinhos, dá para fazer com diferentes chocolates, diferentes vinhos, tranquilamente, tá? É um exercício bem legal de se repetir.
E aí vai testando e vai vendo o que melhor combina. E às vezes tem algumas surpresas boas. Assim. Tem surpresas ruins, tem surpresas boas. Né? Mas eu acho que é bem interessante. Foi legal. Depois a gente volta um pouquinho nesses vinhos. Vamos passar um pouquinho mais de conteúdo. Eu já trago umas perguntas para vocês. Eu vi a Patrícia perguntando. Professor, isso acontece por conta da gordura do chocolate ou do sabor do chocolate? Depende, Paty. Depende do que você está perguntando. Né? Essa gordura do chocolate, normalmente a acidez faz um contraponto importante para tirar essa gordura que ela é viscosa, ela fica na boca, né? Ela vai deixar a boca um pouco mais untuosa. A acidez do vinho, tanto o Malbec quanto o vinho do Porto, ajudaram a remover um pouco dessa gordura. Ajudaram a tirar um pouco desse caráter. E agora, quando a gente fala do sabor, o sabor normalmente ele pede mais sabor. Então, quanto mais sabor tem o chocolate, mais sabor o vinho pede. O vinho do Porto, ele foi melhor também por causa do sabor. O vinho do Porto é mais saboroso. Então, o vinho do Porto, fazendo o contraste com o chocolate amargo, ficou legal. E o vinho do Porto fazendo a similaridade com a doçura do chocolate doce também ficou bom. E aí, claro, essa acidez para ajudar a quebrar um pouco a gordura. Essa intensidade de sabor durando mais tempo, vinho do Porto também. Então foi uma vantagem aqui. E é mais comum, tá, gente? Os chocolates harmonizarem melhor com vinhos doces. É mais comum. Claro, vai depender sempre do estilo, perfil e tudo mais. Mas é mais comum como um todo. Tá? Então, legal. Gostei. E, aliás, vamos voltar aqui pra gente ter mais teoria. E depois, se der tempo, a gente faz uma passada nesses chocolates aqui, nesses vinhos. Mas legal, acho que foi um exercício legal. Deixa eu tomar mais um gole d'água. Tô com o sabor do chocolate do vinho na boca. Bem interessante, mas assim, mais me chamou a atenção é que o vinho, principalmente o vinho do Porto, ele fez um trabalho importante de tirar um pouco da intensidade do chocolate. Ele tirou um pouco da intensidade do chocolate. Seja no sabor, seja naquele peso, naquela untuosidade, naquela viscosidade em boca, né? Aquela gordura em boca. Ficou legal. Bom, então aqui, né? Falando de vinhos secos, algumas dicas para vocês. Por exemplo, de modo geral, vinhos tintos, eles se dão melhor com chocolates com menos doçura, né? Mas cuidado ao amargor, a gente viu aqui na nossa prática, acabou acontecendo. Prefira vinhos, né, com caráter bem frutado. Álcool um pouco mais elevado ajuda. Se tiver passagem por madeira, pode deixar ele um pouco mais complexo também o vinho, também pode ajudar com a intensidade de sabor. Nosso vinho seco aqui, ele faltou um pouquinho de sabor para os chocolates, que eram muito saborosos. E aí com umas dicas de Malbec argentino, né? Os clássicos Shiraz australianos, Amarone na Itália e outros vinhos aí que são muito frutados, que normalmente tem uma intensidade um pouquinho maior e um álcool um pouquinho maior. E os espumantes, né? Também atenção. Eu gosto muito de espumantes com chocolate, normalmente com chocolate que tem frutas, casam muito bem com os espumantes secos. E chocolates que tem nuts casam muito bem com espumantes mais secos também, que tem uma autólise maior. Eu gosto bastante dessa harmonização de sabores. Acho que se dá muito bem, assim. E depois, aqui com algumas dicas para vocês que podem ajudar, é pelo tipo de chocolate. Né? A gente falou ali um pouco do tipo do vinho, dos estilos de vinho, mas pelo tipo de chocolate. Né? De acordo com o chocolate, daqui a pouco testar com alguns possíveis vinhos. Como, por exemplo, chocolate branco com moscatel pode dar certo. Né? Eu gosto bastante com moscatel de Setúbal, acho que vai muito bem. Né? Vinhos de colheita tardia, alguns vinhos botritizados, né? Os próprios ice wines, né? Os vinhos do gelo. E vinho do Porto Branco, que agora a gente já tem uma oferta um pouco maior, antes era um pouco mais difícil da gente achar esses vinhos, que também podem se dar bem. Tá? Então, lembrando, o chocolate branco ele é um pouco menos intenso. Ele vai ser feito praticamente com a manteiga do cacau e não vai ter aquela intensidade de sabor que o cacau tem. Então vai ficar um chocolate um pouco menos intenso, mas ainda é chocolate, né, gente? Ainda tem peso, ainda tem gordura, de modo geral. Quando usa manteiga de cacau, que é uma gordura muito mais nobre, né? Chocolates, e aí a gente precisaria de uma aula só para falar de chocolates, para entender um pouco mais conceito de chocolate. Mas a gente também vai ter diferentes níveis de qualidade dos chocolates. Tá? Chocolate ao leite. Então, vinhos fortificados, a gente viu agora na prática que se deu bem, né? Se deu melhor o vinho fortificado doce.
Lambruscos, principalmente amables, são lambruscos que têm doçura, né? Sorbar é uma denominação bem importante, faz vinhos um pouco mais complexos. Vinhos do Porto, a gente já viu também, né? Vai bem. Alguns Jerez com doçura, alguns Jerez doces, né? Os PX clássicos vão muito bem também. Marsala doce e o clássico Banyuls. Só que o Banyuls é um pouco mais difícil da gente achar no Brasil, que é um vinho fortificado doce do sul da França. Mas, né, é um pouco mais difícil da gente encontrar eles aqui, né? Os próprios os vins do Naturel são mais difíceis da gente encontrar aqui, são um pouco mais caros. É mais fácil a gente encontrar alguns outros mais econômicos. Mas que é uma harmonização bem clássica quando encontrar o Banyuls, que é um vinho fortificado, que tem uma doçura bem evidente, tem esse caráter mais intensidade de sabor em boca. É só um pouco mais difícil de achar no Brasil. Banyuls é um clássico. Os chocolates, entre aspas, meio amargo, né, que o Brasil faz, ou seja, que tem aí um percentual de cacau, de sólidos de cacau em torno de 50%, né, às vezes um pouquinho mais. Aí também pede alguns vinhos um pouquinho diferentes, né, os tintos fortificados vão bem, os Tawny, Porto vão bem, um Porto um pouco mais frutado, um pouco mais intenso, os Ruby mais, né, os Vintage que são, é um estilo Ruby mas com muito mais intensidade, muito mais profundidade de sabor, um dos melhores vinhos do Porto de modo geral. Aí já pode ir para uns Jerez daqui a pouco, né, com uma doçura destacada, com uma intensidade de sabor um pouco maior. E os Banyuls, Meurry, também são boas alternativas, são esses fortificados do sul da França. E aí o chocolate amargo, né, o meio amargo, lembrando que é uma adaptação brasileira aqui, que na verdade seriam tudo chocolate amargo, mas com teor de cacau maior. O que a gente viu no teor de cacau maior? Mais sabor, mais intensidade. A gente viu, né? Olha aqui, ó, é mais difícil harmonizar com os tintos. A gente viu isso na prática. Ficou um pouco mais amargo. Então, prefiram vinhos que façam um contraponto, né? Pode dar certo, muita gente gosta, pode, mas atenção, né? Eu gosto desses vinhos comparando, por exemplo, o tinto com o Porto Ruby. O que a gente viu? O Porto Ruby conseguiu fazer um contraponto bem importante para o chocolate amargo. Conseguiu fazer esse contraponto bem, olha, de forma bem significativa, com uma experiência ainda melhor, né, do que com um vinho tinto seco. Né? E olha que um vinho tinto seco, um Malbec argentino, que tem um residualzinho de açúcar um pouquinho maior, mas, né, não tão evidente quanto um vinho doce, que daí ele já é doce. É Porto, de modo geral, LBV, que é outro estilo aí de vinho Ruby com uma intensidade também bem evidente, né? Normalmente safrados, são safrados de anos bons. E os fortificados, né? Banyuls de novo, Morrim, também aparece muito bem. Depois, chocolates. Atenção, né? Para esses chocolates que têm frutas ou aromatizados, né? Então aí a gente já começa a ter, mesmo os fortificados, os Ruby, os LBV e os Portos Vintage, são sempre boas opções. Eu gosto muito nesses chocolates frutados harmonizar com vinho da Madeira, principalmente esses vinhos de Boal e Malmsey que são Malvasia, né? São vinhos meio secos e doces da Madeira, também fortificados, também fica muito bem. E gosto muito com os Reciotos italianos, né? Recioto é bem frutado, Recioto é um vinho doce. Na Itália, são vinhos de apacimento, pacificados, mas doces, diferente do Amarone, que é um pouco mais seco. E eu gosto bastante, tem bastante caráter frutado nos Reciotos e vai muito bem com esses chocolates com frutas. Tem peso, tem intensidade e são doces também. E chocolates com oleaginosas, que são esses chocolates com maior, né, presença desses nuts. Esses nuts são mais, né, intensos em sabor, em gordura, dão um peso maior, ainda maior para o chocolate. Aí algumas dicas legais. Eu gosto muito com Porto estilo Tawny, né? Principalmente mais complexos, com indicação de idade, 10 anos, 20 anos. São vinhos bem interessantes assim para fazer com harmonização de chocolates com nuts. Acho que vai super bem. Dá para testar com alguns vinhos licorosos, alguns vinhos até botritizados. Gosto muito com marsala, e até os marsalas, às vezes os dolces, até os marsalas até com um pouco menos de doçura eu gosto bastante. Normalmente marsala passa por bastante tempo em contato com madeira, então fica aquele processo de amadurecimento bem longo, fica bem gostoso.
E os Jerez, né? Clássico PX aí, que vai muito bem também. PX, talvez seja o vinho que eu mais gosto de fazer com chocolate e nuts, seja PX. É um dos vinhos que me chama a atenção, assim, ele é destacado, um pouco mais intenso, né? Eu gosto bastante. Legal, né? Isso aqui é umas dicas para vocês, né? Um direcionamento aí para vocês irem testando e, é claro, só na prática, testando para a gente saber o que, que realmente dá certo, o que, que não dá. Tá? Mas é um direcionamento legal aí para vocês. Deixa eu ver umas perguntas que vocês estão trazendo que eu estou achando legal aqui. Deixa eu ver. O Marcelo perguntou, professor, e quanto ao Valduga 1875 fortificado, qual seria o melhor chocolate? Marcelo, dica como a gente tá fazendo aqui. Pega, prova o vinho, já que tu tem o vinho, vai escolher o chocolate, prova o vinho, vê o quanto ele tem dessa acidez, quanto ele tem de sabor, né? O quanto ele vai ficar evidente, isso para qualquer vinho. E aí vamos testar com ele. Normalmente o 1875 ele tem um caráter da madeira um pouco mais evidente, né? Ele tem uma intensidade, um peso um pouco maior. Então daí dá para no chocolate daqui a pouco testar com chocolate com nuts, para ver como é que fica, né? Um pouco menos de nuts, daqui a pouco nuts craquelado. Acho que dá para ir testando algumas coisas aí. Legal, tá? Às vezes tem que provar para ver como é que ele tá, o vinho no momento, para mostrar suas características. O, eu gosto, tá? Esses vinhos que tem uma passagem um pouco maior principalmente com madeira, eu gosto que eles fazem uma paridade gostosa com essas notas amendoadas que muitas vezes os chocolates têm. Chocolate com nuts, né? Eu gosto muito, acho que faz uma paridade legal. E aí vem o restante, né? Gordura, peso em boca, quanto tempo vai perdurar o sabor, né? O quanto tem de doçura cada um dos elementos. Legal. Tem o vinho, começa pelo vinho. A Patrícia perguntando, eu não consegui fazer o exercício agora, mas vou fazer depois. Legal, Paty, depois faça e vai gostar. Legal. Isso é pra gente. Aqui a gente faz cotidianamente. Ou seja, toda vez que for fazer a harmonização, dá para brincar, dá para testar, ou se for escolher para alguma coisa mais séria, né? Vou receber uns amigos, uma confraria, ou seja lá o que for, aí dá para testar um pouquinho antes também. Ah, mas esse exercício aqui, regularmente vocês podem repetir para achar as melhores harmonizações, as melhores experiências. Fernando falando, fica a dica para fazer a harmonização assistindo o filme Chocolate. É legal, vai ficar legal mesmo. Filme bem bacana. Gosto também, Fernando, boa dica. A Isilda perguntando, pode ser vinho branco usando chocolate branco? Claro que pode. A gente já viu, né? Inclusive pode ser branco doce, pode ser branco pacificado, pode ser um branco com apacimento, pode ser espumante branco. Tem vários recursos aqui, né? Acho que o segredo, gente, no fundo é testar, tá? As noções, as bases aqui nos dão o norte. O melhor é testar, só a prática que vai nos mostrar. Eu, por exemplo, é, eu achava que o Malbec argentino ele iria melhor com chocolate amargo. Agora, praticando aqui com vocês, eu vi que não. Ele foi um pouco melhor até com o vinho doce, porque com o chocolate amargo e esse residual que ele tem, né, que ficou um pouco mais, intensificou o amargor do chocolate, achei que ficou menos interessante do que com o chocolate ao leite, que conseguiu ter uma doçura maior e que ele fez um contraste e ficou melhor. Melhor experiência do mundo, não, mas para esses dois chocolates, por exemplo, foi um pouquinho melhor. A Joelma tinha perguntando onde compra esses vinhos. Esses vinhos eu escolhi um perfis, né, de serem mais frutados, e um fortificado doce e um seco. Mas se vocês encontram aí o Manos Negras, se eu não estou enganado, eu comprei na wine.com.br. Messias quem importa para o Brasil é a Porto Casa Flora. Mas Messias tem uma distribuição grande, vocês encontram eles aí facilmente. Os dois vinhos na faixa aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos de R$ 100 cada um, tá? Nessa faixa. Aí depende de quando compra, onde compra. Mas oscilam aí. Messias um pouco menos, aí na faixa dos 90, eu acho que o Manos Negros um pouquinho mais, 100 e pouquinhos. Mas legal. E gente, essas dicas, elas são para vocês aplicar de modo geral. Ou seja, funciona, claro, estamos direcionando para chocolate, mas funciona para outras harmonizações, tá? Outros pratos, outros modelos aí, tranquilamente. A João perguntando, você pode dizer que esse vinho não harmonizou com o Malbec? Você pode dizer que esse vinho não harmonizou com esse Malbec. Deve estar perguntando se o chocolate. De modo geral, o chocolate amargo deu uma incompatibilidade grande com o vinho
com o Malbec argentino. E o chocolate ao leite até ficou um pouco mais interessante. Não era aquela melhor harmonização, mas dava para fazer, né? A primeira, o chocolate amargo com o Malbec, não ficou legal, assim. A percepção não ficou tão interessante. Acho que tem uma incompatibilidade grande. A segunda, chocolate ao leite com Malbec, foi um pouquinho melhor, mas também não é uma harmonização que eu faria regularmente. Para testar, faria, mas não é o que eu escolheria para, por exemplo, fazer uma harmonização ou botar num jantar. Eu não iria. Ok? A Adri tinha perguntado qual o percentual de cacau do chocolate que você está harmonizando. O amargo é em torno de 70%, se eu não estou enganado. Só que uma qualidade muito alta. E o ao leite, se eu não estou enganado, é em torno de 40%. 40%, 50%. Enfim, tem que olhar porque a Calebo, eles mandam naqueles pacotes, né? Eu compro fracionado, local onde fraciona, e aí eles mandam num pacote que já não tem mais a embalagem que eu compro para manufatura, enfim, porque eu gosto muito de chocolate da Calebo. Né? A Calebo não vende consumidor final, né? Ela vende para quem vai produzir, quem vai manufaturar o cacau. Legal. Turma, legal, né? Acho que deu pra gente passar. Quem tá perguntando aqui os vinhos, então, foi Humanos Negra, Malbec, 13,9%, 14% de álcool, muito frutado, caráter bem primário, e um Ruby Messias, né, Porto, também muito frutado, com 19,5% de álcool. As experiências foram legais, viu? Foi uma boa experiência prática aí, agora é seguir, repetir aí para buscar encontrar as melhores opções, as melhores paridades entre esses vinhos. Foi legal, né? Gostei bastante. Acho que foi bem legal para a gente aprender e entender um pouquinho melhor aí essa relação chocolate e vinho. Lembrando, né? Praticar. Praticar porque é a melhor forma, sem medo de errar. O erro faz parte do acerto, né? Ou seja, a gente vai errar até acertar. Vamos praticar, que é o melhor caminho. Né? Gostaram? Gostei da aula, né? Foi legal, tem um norte bacana aqui pra gente. Turminha linda, beijo no coração. Muito mais que especial a aula. Um brinde para vocês. Se cuidem. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.